Fala Dogger, beleza? Nesse vídeo, como você já está vendo aqui no título, nós vamos aprender sobre o TypeScript. Mas antes da gente partir para o código, claro que esse vídeo vai ser totalmente prático, mas a gente precisa conversar algumas coisas. Pois se nesse vídeo você está tendo o primeiro contato com o TypeScript, você deve estar se perguntando por que eu deveria utilizar o TypeScript? Por que complicar algo que foi feito para ser fácil? Mas calma, a gente vai juntos construir um projeto e você lá no final vai ter essas dúvidas sanadas. Mas, afinal, o que é o TypeScript? Bom, o TypeScript ele é um superset, ou seja, é um pacote de tipos que foi criado para o JavaScript. E a ideia dele é resolver alguns dos problemas que a gente tinha lá dentro do JavaScript. Como, por exemplo, não saber quais são os tipos que estão sendo utilizados dentro de uma função. Era bem comum a gente, por exemplo, ter que entrar dentro do nosso código e ver aonde que uma função era chamada, ver quais eram os tipos, e aí, por exemplo, às vezes num lugar aquela função era chamada com os parâmetros com o tipo X, e aí em outro lado os parâmetros eram passados com outro tipo, e aí dava problema, enfim, não tinha como prever. O código ele era imprevisível. E isso se tornava muito complicado lá em produção. Então, por consequência, o TypeScript ele acaba documentando o nosso código, e a gente vai ver junto nesse vídeo que isso é verdade. Além disso, lá no final eu vou te dar um super bônus, a gente vai ver sobre uns hackzinhos do TypeScript que eu tenho certeza que vão te ajudar e muito a criar aplicações cada vez mais escaláveis, certo? Então já deixa teu like, comenta aqui nesse vídeo se tu curtir, compartilha esse vídeo com teus amigos e tuas amigas, que eu tenho certeza que eles vão gostar também. Bora pro vídeo! Para o projeto prático, então, eu já estou até aqui com a documentação do TypeScript aberta para que sirva de base para a gente durante toda essa aula. Eu vou entrar dentro aqui do meu terminal e aí eu vou criar uma pasta app, que é onde eu vou guardar esse nosso projeto. Vou entrar dentro dessa pasta e aqui dentro, então, a gente vai começar a construir o nosso projeto. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, muda alguma coisa criar um projeto utilizando o TypeScript? Não, na verdade não vai mudar nada. Então, a gente pode rodar um yarn init -y só para a gente ter o nosso package.json. A diferença entre utilizar o TypeScript e utilizar o JavaScript dentro dos nossos projetos é que a gente vai precisar instalar o TypeScript. Então vamos lá, yarn add TypeScript como uma dependência de desenvolvimento. Beleza, já instalou aqui. Então só abrir agora dentro do Visual Studio Code. Deixa eu arrumar aqui para te ver melhor. E além disso eu também já vou criar uma pastinha source, só para guardar realmente o nosso código ali dentro. Aqui dentro da nossa source eu também vou criar um server.ts para a gente começar a criar a nossa API. Então, diferente do JavaScript, onde a gente precisa utilizar aquela sintaxe de const, const, express, vai ser igual a required, aqui dentro do TypeScript, por padrão, a gente pode utilizar aquela sintaxe de import, export. Eu sei que lá dentro do JavaScript já está sendo permitido a gente utilizar essa sintaxe também, porém, aqui dentro do package.json a gente tem que alterar algumas coisinhas. Aqui dentro do TypeScript, não. Basta a gente rodar normalmente, import, express, from, express, e ele acaba por entender normalmente, certo? Só que além da gente criar esse nosso server.ts, a gente também vai precisar executar o seguinte comando, yarn init, ou melhor, yarn tsc --init. Esse comando aqui vai fazer o quê? Ele vai criar um tsconfig.json pra gente. Luiz, o que é esse tsconfig.json? Cara, esse arquivo aqui é basicamente um arquivo de configuração do TypeScript, nada mais. Aqui dentro a gente vai poder configurar várias coisas, como por exemplo, qual que é a base URL, no caso, qual que é a pasta que a gente vai estar utilizando como base? É a source, é a root, certo? Qual que é o root dir? Qual que é onde é que o nosso arquivo vai ser compilado? Então aqui a gente vai ter um alt dir, certo? Aqui a gente tem o nosso alt-dir, ou seja, quando a gente compilar esse nosso código, ele vai ser gerado aonde? Dentro de uma pasta dist, vai ser gerado na raiz, enfim, certo? Então aqui estão várias configurações, mas por hora a gente não vai estar mexendo aqui, tá? E aqui, ó, por curiosidade, está aqui o nosso module common.js, que é para utilizar aquela sintaxe ali de import, export. Mas isso daqui não tem tanta relevância para a gente agora, a gente precisa focar realmente em entender primeiramente como é que o TypeScript funciona, certo? Então aqui dentro do meu server, eu vou criar uma constante que eu vou chamar de app, e aí eu só instancio o meu express. Aí eu tenho aquele meu padrão de app. Opa, pera aí, tá dando um erro aqui em cima, e aí aqui não tem nada. Por quê? Bom, primeiramente porque a gente não instalou o express. Então,
vamos pegar e vamos dar um yarn add no meu Express. Deixa ele instalar aqui e aí a gente já volta. Opa, não precisou, tá muito rápido as coisas. Então fechou, já instalou aqui pra gente. Só que ainda aqui a gente tem um problema. Por quê? Ele continuou dando erro. E aqui se eu dar um app ponto e dar um Ctrl espaço, ele não encontra as tipagens pra gente. Por que que isso daqui está acontecendo? Bom, quando a gente está trabalhando com um projeto utilizando o TypeScript, a gente precisa entender uma coisa. Aqui dentro do TypeScript, algumas bibliotecas elas pedem que a gente instale primeiramente a biblioteca, então no caso a gente instalou o Express, mas além disso a gente precisa instalar separadamente um pacote de tipos. Algumas bibliotecas fazem isso, tá? Não são todas, algumas oferecem já o pacote de tipos dentro da biblioteca mesmo. Então, o próprio VS Code, no caso, vai estar te avisando quando você precisa instalar ou não. Mas, Luiz, o que é esse pacote de tipos? Por que a gente precisaria dele? Bom, esse pacote de tipos lá dentro vai conter a tipagem da nossa biblioteca. Então, no caso, como a gente está utilizando o Express, lá dentro desse pacote de tipos vai conter, por exemplo, o que tem dentro desse app ponto. Ah, beleza, ali dentro vai ter o nosso get, o nosso post, push, delete. Beleza, dentro dessa função de get, o que vai ter? Ah, vai ter uma rota e aí depois vai ter uma função. O que vai ter dentro dessa função? Ah, essa função vai ter os parâmetros de request e response. Beleza, o que é o request? O que é o response? Então, por isso que a gente precisa desse pacote de tipo. Só ficar ligado porque algumas bibliotecas já trazem built-in e outras não. Outras pedem para você instalar separadamente. Bora voltar. Bom, então vamos continuar aqui, vamos instalar esse nosso Types Express. Então como é que a gente faz isso? Não é só dar um yarn add @types/express como uma dependência de desenvolvimento. Por quê? Porque esse pacote aqui ele não vai ser utilizado em produção. Afinal, em produção vai continuar rodando o nosso código JS, certo? Ele já finalizou aqui pra gente, então já vamos minimizar esse nosso terminal. E aí aqui, ó, agora se a gente dá um Ctrl espaço novamente, a gente vai ter todos os nossos métodos aqui do Express. E aí, como eu falei, a gente vai ter o nosso get. Aqui dentro ele pede ó, um name, que tem que ser uma string. Então, se a gente passar 12, ele já vai acusar erro, dizendo que ele espera uma string, certo? Então, vamos botar barra, por exemplo. E aí, aqui a gente pode, por exemplo, passar aquela nossa função, né? Aqui ele pede o nosso handler, ó. E aí esse nosso handler tem algumas tipagens aqui que pra gente não interessa muito porque até fica difícil de entender, né? Se a gente entrar aqui dentro, ó, é bem difícil de entender isso daqui porque afinal ele é gerado de forma automática. Mas não vamos se concentrar nisso aqui agora. Vamos só criar a nossa função mesmo, tá? E aí aqui a gente então cria o nosso hack e o nosso has, certo? E aqui se a gente passar o mouse em cima, olha só, ele diz que o nosso hack é do tipo request e o nosso has é do tipo response. E agora a gente pode dar um app.listen lá dentro da porta 3000. E se a gente quiser, a gente pode botar uma função de callback, né? Poder botar um hostname, uma porta. E a gente pode também botar o nosso callback. Então eu posso botar um console.log server is listening. Certo. E aqui eu dou só um has.send. Olá. Agora vamos pegar, então vamos rodar essa nossa API aqui, né? Afinal, a gente quer ver isso daqui em ação. Então, como é que a gente roda esse nosso projeto? Bom, é básico, né? Node source server.ts, certo? Errado. Por que, Luiz? Por que é errado? O Node não deveria interpretar isso? Não. O Node não foi feito, na verdade, para interpretar isso daqui, certo? Para a gente rodar esse nosso arquivo aqui, o que a gente precisa fazer é compilar esse nosso arquivo aqui. Ou seja, pegar esse nosso arquivo TypeScript e gerar um JS em cima dele. Tá, beleza, entendi, mas como é que a gente faz isso? Bom, para a gente fazer isso, basta a gente rodar um yarn tsc, certo? Então vamos deixar ele rodar aqui, fechou, já rodou aqui pra gente, já compilou, e agora a gente pode olhar aqui dentro, ó, a gente tem o nosso server.js compilado e gerado para uma versão que o Node vai entender. Então a gente poderia colocar um Node source server.js, e agora sim, ó, server is listening. Vamos dar uma olhada? Vamos entrar aqui dentro do nosso localhost 3000, a gente vai ter o nosso olá. Só que, olha só, se a gente vir aqui dentro do nosso server e colocar um olá 2, o que vai acontecer? Nada vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer esse mesmo processo novamente. Então a gente vai ter que dar um yarn tsc, beleza, deixa ele compilar. Compilou, agora a gente vai lá e dá um source, node source, server.js. E aí sim a gente vai ter o nosso olá 2. Só que tu concorda comigo que isso daqui é um pouco trabalhoso demais? Porque pensa só, a gente
está trabalhando lá num dia normal. Como que a gente resolve isso daqui? Porque ficar nesse processo de coda, pausa, compila, roda, pausa, coda, compila, é muito custoso. Isso daqui ia tornar o nosso dia a dia muito chato. E aí, para a gente resolver isso, o que a gente pode fazer é utilizar uma lib chamada de tsNodeDev, que é uma lib que vai fazer esse processo para a gente de forma automática. Então ele vai compilar esse nosso código e já vai disponibilizar para a gente, sem a gente precisar ficar nessa de pausa, compila e sobe novamente, certo? E o mais legal é que ele também trabalha nessa ideia de watch. Então toda vez que houver uma alteração, ele já vai subir para a gente essa alteração. Então vamos instalar esse carinha aí para a gente. Para a gente instalar, é só rodar esse comando aqui, ó, yarn add tsNodeDev com uma dependência de desenvolvimento. Então vamos deixar instalando, e aí depois que ele instalar, a gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa criar o nosso script lá dentro do package.json e aí colocar esse script aqui, ó, tsNodeDev, --respawn, --transpile only, server.ts. E aqui tem até uma explicação, depois se tu quiser olhar melhor, o que cada coisa quer dizer, certo? Então deixa eu entrar aqui dentro do meu package.json. Aqui também tem, ó, um short alias. Então se a gente quisesse, a gente poderia fazer só isso aqui, ó, tsnd --respawn server.ts, que mesma coisa que isso daqui de cima, certo? Então se a gente quisesse, ó, a gente poderia vir aqui, script, certo? E aí a gente colocaria o nosso dev, e aí colaria ali, só aqui, ó, é tsnd. Ele funciona também da mesma forma. E agora se a gente dá um yarn dev, é para nossa API continuar funcionando. Vamos só dar uma olhada. Ele deu um erro, deixa eu ver por que cannot find module server.ts. Claro, por quê? Porque a gente precisa colocar source/server.ts. E agora sim, opa, yarn dev, vamos ver. Agora sim, ó, server is listening, está funcionando normalmente. Se a gente mudar lá para olá 2, ele vai continuar funcionando o olá pra gente. E até ele restartou aqui, ó. Certo? Então essa é a ideia por trás do tsNodeDev. E o tsNodeDev, a ideia dele então é melhorar a nossa experiência de desenvolvimento. Então eu já posso pegar e excluir aquele nosso server.js que a gente não vai mais estar utilizando, certo? E, Luiz, quando é que a gente vai estar utilizando então aquele comando ali para compilar manualmente, utilizando aquele yarn tsc? Cara, tu vai estar utilizando ele somente quando tu estiver lá dentro de produção, tá? Então quando tu estiver lá em produção, que teu aplicativo está todo finalizado, aí sim tu vai lá quando tu tiver com teu Docker, né? Enfim, lá na frente mesmo, aí sim a gente vai estar utilizando o yarn tsc porque a gente vai estar em produção. Então não é sempre que a gente vai precisar ficar parando e compilando, compilando. Afinal, teu código já está pronto, não está em desenvolvimento, está em produção. Quando está em produção, a gente utiliza o yarn tsc, certo? Então fechou. Agora a gente já sabe esse básico, a gente pode dar continuidade aqui no nosso projeto. E a primeira coisa que eu quero te apresentar aqui dentro do TypeScript é a inferência de tipo. E para a gente ver essa parte de inferência de tipos, como é que a gente vai fazer? Bom, eu vou criar uma função aqui, tá? Então, function getUserName, e aí eu vou retornar o meu nome mesmo. Então estou buscando o nome do usuário. E agora, como que eu sei que o TypeScript ele inferiu esse retorno aqui para mim, né? Bom, se a gente passar o mouse aqui em cima dessa nossa function, a gente vai ver que a gente vai ter uma function getUserName, string. Esse string está inferindo que essa nossa function getUserName está retornando para a gente uma string. É basicamente isso. Só que vai além disso. Então, se a gente pegar aqui, ó, e criar uma constante username e invocar aquele nosso getUserName, olha só, automaticamente o nosso username também é uma string. Afinal, o nosso getUserName retorna uma string. Então, a partir do momento que a gente utiliza essa function, aonde a gente está atribuindo o retorno dela também vai ser uma string. Ficou claro aqui? Então, fechou. Mas aí tu deve estar te perguntando, beleza, Luiz, até aqui tá tudo certo, né? Isso daqui vai acontecer em alguns casos, isso eu sei, mas quando que o TypeScript não vai inferir os tipos para mim? Tem alguns casos? E eu preciso te dizer que sim, na maioria dos casos, o TypeScript não vai conseguir inferir os tipos, e aí a gente vai precisar informar os tipos manualmente. Para a gente ver isso, o que eu vou estar fazendo? Eu vou apagar isso que a gente acabou de ver aqui, certo? E aí aqui dentro do nosso controllers, e aqui dentro eu vou criar um userController.ts.
Ok, aí aqui dentro nesse nosso User Controller, eu vou criar uma classe, então, User Controller. Eu sei que muitos não gostam de classe, porém eu vou continuar mantendo esse padrão de classe, eu acho que fica bem legal aqui dentro. Afinal, uma classe dentro do JavaScript nada mais é do que uma função. Então, se eu utilizasse uma função, não ia mudar nada, é só uma palavrinha reservada mesmo. Certo? Então, daí aqui dentro eu vou dar um export default new user controller. Então, eu vou utilizar esse padrão aqui de singleton, que por enquanto a gente não precisa saber o que é, mas se quiser eu faço um vídeo dedicado sobre esses design patterns. Comenta aqui embaixo se tu quer ver isso. Bom, para a gente continuar, então esse nosso user controller, ele vai ter um método chamado de findAll. E aí, para esse nosso findAll, eu vou retornar alguma coisa. E que coisa que eu vou retornar? Bom, se a gente olhar aqui dentro, eu preciso retornar mais ou menos esse formato. Afinal, um controller, ele vai ser injetado, digamos assim, aqui, né? Então, aqui a gente sabe que esse nosso findAll, ele vai ter um hack e um has. E esse meu has, ele vai retornar algo, né? Só que a gente não sabe o que é, porque aqui a gente não sabe qual que é o tipo desse hack, nem desse has. Tanto que tá dando erro aqui, ó. Parameter hack implicitly has an any type. Ou seja, o TypeScript mesmo tá dizendo, cara, não utiliza type, pelo amor de Deus, certo? Então, como é que a gente corrige? Bom, aqui dentro do nosso Express, deixa eu pegar aqui para ti, ó. Lá de dentro do Express, a gente vai ter algumas coisinhas bem interessantes, como, por exemplo, a gente tem ó, algumas funções, alguns tipos e algumas interfaces, como, por exemplo, ó, eRoute, eRouter, Express, Handler, só que aqui a gente tem ó, Request e Response. E aí, vamos testar o que é esse Request e Response? Vamos botar aqui, ó, Request, hack, vai ser do tipo... Cara, vou botar aqui para facilitar, o request do tipo request e response do tipo response, só para ficar mais claro as coisas, tá? E agora se eu dar um Ctrl espaço, vamos ver aqui, olha só, a gente tem tudo que esse nosso REST tem também, vamos ver? Send, tem o send, então a gente conseguiu, ó. Então é dessa forma que a gente infere os tipos de forma manual aqui dentro do TypeScript. Os próprios pacotes de tipo das bibliotecas fornecem pra gente os tipos que a gente precisa utilizar. Então ele diz pra gente, olha só, tu tem um request, tu precisa utilizar esse tipo aqui. Tu tem um response, tu precisa utilizar esse tipo aqui. Se tu não utilizar, cara, vai dar problema. Quer ver? Eu vou tirar esse meu response daqui e aí eu vou trazer o meu user controller pra cá. Quer ver? User controller.findAll. Deixa eu ver se ele vai acabar dando erro. Não, ele não acabou dando erro aqui, só que aqui ele está dando erro. Tanto que se eu salvar, eu vou dar um salvar aqui, e aí eu vou pegar e vou dar um return response.send. Vou lá. Vamos ver se a gente vai conseguir agora ver esse erro em ação. Não, ele não pegou, por quê? Engraçado que ele não tá pegando, cara. Então deixa eu botar um olá 2, mas ele não tá dando o erro que eu quero te mostrar. Então, mas ele tá dando erro aqui dentro do próprio TypeScript. Na verdade, ele não tá dando um erro, ele tá dando um warning aqui pra gente, né? Então, vamos corrigir isso daqui. Vamos deixar como nosso response, que eu já te mostrei o que eu queria. Ah, tá, porque ele acabou não... lá em cima, ele acabou... O meu próprio VS Code, ele acabou removendo lá de cima, ó. Response, tá? Foi mal. Foi um errinho do meu VS Code mesmo. E response, que é do tipo response. E agora sim a gente vai ter o nosso response.send. Olá. Depois a gente vê realmente esse erro de tipagem em prática, tá? Mas agora a gente então tem o nosso código totalmente tipado e a gente aprendeu como que a gente infere os tipos de forma manual. Fechou. E agora eu posso então dar um response.json, né? Aqui eu retorno o meu... Opa, aqui é users, e aqui dentro de users eu vou retornar, por exemplo, o name, Luiz, e aí o meu e-mail vai ser luiz@mail.com. E agora se a gente salvar e dar um reload aqui na nossa página, a gente vai ver realmente o nosso retorno aqui em ação. Então até agora a gente já aprendeu como que a gente compila o nosso código, por que a gente deveria utilizar o TypeScript, como que a gente faz a inferência de tipos automaticamente e também como que a gente infere de forma manual. Então agora a gente já aprendeu bastante coisa, mas até agora a gente viu as coisas mais na superfície. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo e vamos aprender algumas coisas, como por exemplo, criação de tipos, criação de o que é interface, o que é type, enfim, a gente vai ver bastante coisa interessante agora. E para a gente ver essas coisas mais a fundo, o que a gente vai estar fazendo?
aqui dentro da nossa pasta Source, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de Services e a gente vai adotar uma nova regra de negócio aqui dentro da nossa aplicação. Toda vez que um usuário ele for criado, a gente quer mandar um e-mail de boas-vindas para ele. Claro que nesse vídeo aqui a gente não vai mandar um e-mail para um usuário de forma real, só que se tu quiser ver esse vídeo, faz o seguinte, comenta aqui embaixo dizendo: Luiz, eu quero sim um vídeo sobre como enviar e-mail utilizando o Node.js. E aí a gente traz esse vídeo depois aqui para o canal. Combinado? Por hora a gente vai mocar esse retorno. Então como é que a gente vai fazer? Aqui dentro de Services, eu vou criar um mail service.ts. Esse carinha aqui, ele vai ser uma classe também, então class mail service, e aí a gente dá um export default new mail service. E aqui dentro do meu mail service, eu vou ter também um send mail, ou seja, um método send mail, e aqui nesse mail eu só vou retornar por hora enviando, ou melhor, e-mail enviado. Só para ter realmente um retorno, né? Para a gente ver lá na outra ponta depois. Ou eu poderia até fazer o seguinte, né? Não, eu vou deixar o return mesmo, não vou deixar com o console log aqui dentro, não. E aí, beleza, o que a gente precisa para um e-mail, né? O que a gente precisa para enviar um e-mail? Bom, para a gente enviar um e-mail, a gente precisa de um nome de um usuário, então nome do usuário, né? A gente também precisa do e-mail do usuário. A gente vai precisar também de um assunto, de um conteúdo desse e-mail e talvez a gente pode ter anexos. Então não é obrigatório esses anexos aqui, né? Então a gente sabe que são anexos, então pode ser que seja um array, né? Então dentro desse meu sendMail a gente vai ter algumas coisas, vamos ter dois objetos. Esse primeiro objeto vai ser o to e o segundo objeto vai ser o nosso message, certo? Dentro do nosso to vai conter essas informações pessoais, como o nome do usuário e e-mail, e aqui dentro do nosso message vai conter essas informações do e-mail mesmo, como por exemplo o assunto, o conteúdo e também os nossos anexos. Então, para a gente primeiramente criar o nosso to, eu vou criar uma interface que eu vou chamar de, por exemplo, mail to, certo? E aqui eu vou colocar o nosso name, que vai ser uma string, e o e-mail, que vai ser uma string. Também vou criar uma interface que eu vou chamar de mail message, certo? E aqui dentro, então, eu vou ter o meu subject, que vai ser uma string, ok? Eu também vou ter um body, que vai ser uma string, e eu vou ter também o meu attachments. Só que até aqui eu só criei e eu acabei não te falando, né? Bom, para a gente criar uma interface aqui dentro do TypeScript, a gente utiliza essa palavrinha reservada interface, coloca o nome dessa nossa interface, e aqui dentro a gente bota quais vão ser os atributos dessa nossa interface. Nesse caso eu disse que vai ter um atributo name, e aí eu digo qual que é o tipo dele. Então para definir um tipo, eu coloco 2 pontos e aí o tipo. Aqui dentro do TypeScript, deixa eu abrir a documentação aqui novamente, a gente vai ter alguns tipos. Deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu ver se eu acho por types, deixa eu ver se a gente tem por string, aqui ó, a gente tem alguns types, ó. O principal deles vão ser, ó, number, string, boolean, symbol e object, certo? Então a gente poderia colocar, ó, number, né? Aí o nosso name ele é do tipo number, boolean, então a gente poderia, por exemplo, colocar como uma string, aí colocaria, por exemplo, activated, e aí a gente colocaria boolean, e aí, não sei, year, por exemplo, vou botar um number, sabe? Então esses aqui são os tipos primitivos aqui dentro do TypeScript. Como a gente viu ali, tem mais. Tem, por exemplo, symbol e também tem objeto. Por hora, a gente só vai botar dessa forma aqui. E como eu te falei, a gente também vai ter o nosso attachments, né? Os nossos anexos. Então, attachments, certo? O nosso attachment, ele vai ser o quê? Ele vai ser um array de anexos. Só que como eu não sei qual vai ser o tipo desse nosso anexo, eu vou classificar que ele é um base 64, certo? Um base 64 vai ser uma string. Então, uma string. Só que ele é um array, como eu falei antes. Eu estou batendo nessa tecla para tu te lembrar que é um array, tá? E para a gente definir um array aqui dentro do nosso tipo, então eu quero que o nosso attachment seja do tipo array. Como é que eu defino que é de um tipo array? Tem duas formas da gente fazer isso, tá? A gente vai ter um array, a gente pode utilizar a palavra reservada array, e aí a gente bota qual que é o tipo, então poderia ser, por exemplo, um array de number, um array de string, um array de boolean, por exemplo, certo? Nesse nosso caso vai ser um array de string. Só que não se prenda nisso aqui. A gente poderia botar também um array de um tipo específico. A gente pode ver isso daqui melhor depois, tá? Só que
a gente tem duas formas, como eu te falei, né? A gente pode fazer dessa forma aqui ou dessa forma aqui. Luiz, qual que é a correta? Não tem. Vai ao teu critério. Se tu quer utilizar essa forma aqui, tu pode. Quer utilizar essa aqui? Tu pode também. Eu vou deixar dessa forma aqui que eu costumo utilizar bastante, eu acho bem elegante também. A gente segue esse padrão, né? String, 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 array. Fica melhor para mim ler, na minha opinião, certo? Só que, se a gente for enviar um e-mail, pensa comigo, a gente consegue enviar um e-mail sem ter anexos, né? A gente pode ir lá e colocar só um assunto, conteúdo e fechou. E não precisa realmente passar um attachment. Então a gente quer definir esse nosso attachment como um parâmetro, ou melhor, um atributo não obrigatório. Como que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, é só colocar um ponto de interrogação, 2 pontos. A partir desse momento, então, a gente tem um parâmetro, ou melhor, um atributo não obrigatório. E aí a gente só pega e utiliza, então, infere esse nosso tipo aqui, ó, to, 2 pontos, mail to, message, 2 pontos, mail message. Então a gente inferiu agora os nossos tipos que a gente criou para esse nosso sendMail método, certo? E agora eu poderia então colocar aqui, ó, e-mail enviado para, aí vai ter o nosso to.name ou e-mail, eu posso colocar to.name ou to.email, e-mail enviado para, eu vou colocar e-mail, acho que vai ficar melhor, com o assunto message. E aqui dentro a gente vai ter o que a gente quer aqui do nosso attachment, body e subject. Aqui vale ressaltar também que se a gente fizer dessa forma, como o nosso attachment a gente definiu como um parâmetro, né, um atributo não obrigatório, ou seja, opcional, ele é do tipo undefined por default. Então ele vai ser um string, array ou undefined, tá? Então deixa eu voltar aqui e colocar o nosso message.subject. Agora sim, então o nosso mail service ele está pronto e a gente poderia utilizar ele sem problemas nenhum. Então aqui dentro do nosso user controller, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo método, create, tá? E aí eu preciso utilizar esses carinhas aqui também. Como a gente vai estar criando um usuário, então eu preciso fazer a nossa desestruturação. Então isso daqui eu acho que é padrão para ti, né? Fazer essa parte de desestruturação não é uma feature aqui dentro do TypeScript, é uma feature lá de dentro do ES6, mas caso tu não saiba o que é, eu já te explico, tá? E aqui para mim desestruturar, para mim pegar o que vai vir dentro do meu payload, como a gente vai estar criando, eu vou pegar o meu request.body. E aqui de dentro eu posso pegar algumas coisas, como por exemplo o nosso name e o nosso e-mail. Aqui ele está dizendo que o nosso body ele é do tipo N. Eu acho que se a gente quisesse, a gente poderia também tipar isso daqui, ó. Daí a gente faria o seguinte, vamos testar. Eu não sei se isso daqui funciona, tá? Não está aqui no meu script, eu vou ficar na curiosidade aqui, vou testar contigo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Create user body. E a gente coloca aqui, a gente quer um name, que vai ser uma string, e um e-mail, que vai ser uma string. E a gente vem aqui, coloca dessa forma e coloca create user body. Vamos ver? Tem o nosso name, não funcionou e não funcionou. Será que não funciona? Deixa eu ver, deixa eu colocar isso aqui como N e deixa eu fazer dessa forma aqui para ver. Eu acho que ele não funciona, tá? Daí a gente pode seguir normalmente sem problemas nenhum. Aqui eu queria realmente testar se isso daqui funciona, mas eu acho que não vai funcionar. Deixa eu ver. Não, mas ele tá pegando aqui, ó, create user body. Por que ele não tá pegando isso aqui? Tá, vamos seguir dessa forma aqui, porque eu acho que não vai funcionar como eu queria, tá? Deixa eu ver, a gente vai ter o nosso body, aí a gente poderia passar várias coisas aqui. Vai pegar o nosso hack body. E o nosso hack body, ele vem de dentro do nosso hack body. Então a gente poderia... Tá, vamos testar novamente. Vamos pegar... A gente é brasileiro, a gente não desiste, né? Então N... E agora sim, ó. Agora sim deu certo, olha só. É porque o nosso request, o que eu fiz, né? Eu cliquei aqui com o nosso Ctrl, se tu tiver no Windows, ou Linux. Se tu tiver no Mac, é só clicar no Command e aí clicar em cima do nosso request. Clicando em cima, ele te traz para definições de tipos do Express, tá? E aqui dentro ali diz o que a request ela espera. Então ela espera esse P, tá? Esse has body e o nosso hack body. Aqui no nosso hack body, eu passei N porque é exatamente o que foi definido aqui dentro. Eu poderia pegar e definir aqui se eu quisesse, ó. Eu poderia vir aqui definir também, ó, esse core.params dictionary, mas eu não consigo porque esse core está aqui dentro do tipo, das definições de tipo.
Então eu vou colocar como N, tá? E aí, aqui dentro do nosso hack, ó, ele está como N, mas eu não quero isso. Eu quero dizer que esse nosso hack body é desse tipo aqui. E como é que eu faço isso, né? Bom, para a gente inferir os tipos, quando a gente tem uma interface, e aí a gente quer inferir o tipo que tem dentro dessa nossa interface, a gente faz exatamente isso aqui, ó, menor, maior. E aqui dentro a gente coloca o que a gente quer, ó. Então a gente está dizendo que a gente vai ter o nosso request, nosso parâmetro request, que vai ser do tipo request, e dentro desse request a gente vai querer utilizar isso daqui. Então vai ter N, e aí eu quero que utilize o nosso create user body. Então vai ser N para esse nosso P que tem aqui, o nosso has body vai ser N e o nosso hack body vai ser do tipo create user body. E a gente consegue inferir agora o nosso request.body, que vai ter um name, que vai ser uma string, e um e-mail, que vai ser uma string também. E agora a gente pode dar um return response.json, e aí a gente coloca o nosso name e o nosso e-mail. A gente também poderia tipar o nosso response, então a gente quer que a nossa response seja desse tipo aqui. Se mudar, eu quero que retorne um erro, entendeu? A gente consegue fazer isso também, da mesma forma que a gente fez aqui. Fechou? Então vamos utilizar agora esse nosso método aqui de create. Como é que a gente vai fazer isso, Luiz? Bom, para a gente fazer isso, cara, como a gente está no browser e a gente não consegue simular um post, então eu vou deixar como get mesmo. Aí eu só vou botar barra user, então eu vou trocar aqui, ó, barra users, e aí barra user para criar um usuário. E aí é que eu só coloco o nosso create. Só que só fazendo isso aqui não vai dar certo, porque eu quero mocar esses dois dados aqui, ó. Eu quero setar o nosso nome e o nosso e-mail. Então eu vou pegar, eu vou botar a função aqui com o nosso request e a nossa response, e aí é que eu retorno o nosso userController.create, e aí eu passo de forma manual o nosso request e o nosso response. Só que aqui, ó, eu vou pegar o nosso request.body, eu vou colocar o nosso name, que vai ser um nome do usuário, botar o meu nome mesmo, e aí o e-mail, vou colocar o e-mail aleatório. Vou salvar, e agora vamos testar se isso daí funcionou, né? Então deixa eu dar um barra users, a gente vai ter o nosso resultado que a gente tinha antes, ok? Vamos dar um user, fechou, tá lá o name e vai ter o nosso e-mail, ele está retornando então aquele nosso objeto como a gente mocou aqui dentro. Deu certo. Só que agora a gente tem que utilizar aquele nosso mail service, né? Então vamos utilizar esse nosso mail service aqui. Como é que a gente vai utilizar ele? Aqui dentro do nosso create, eu vou fazer o seguinte, ó, mail service.sendMail. Só que como a gente está utilizando o TypeScript, olha só que coisa legal. Ele disse que a gente vai ter o nosso sendMail, a gente precisa passar o nosso mail to, até o VS Code ele coloca em amarelinho aqui, ó, para dizer que eu estou nesse mail to aqui. É esse primeiro parâmetro. E o segundo é o nosso message, que vai ser do tipo mail message. E se a gente não passar, ele está dando erro, ó, porque ele espera dois argumentos, ou seja, dois parâmetros, e a gente não passou nenhum. Então, deixa eu fazer isso daqui primeiramente, ó. Então, nesse nosso primeiro parâmetro, que se tu não te lembra, a gente pode passar o mouse aqui em cima para ver. O primeiro parâmetro é um objeto, mail to, e espera nome e e-mail. Então, nome a gente tem, e o e-mail a gente tem. Aí o segundo, já ficou em amarelinho aqui, ó, ele é um message do tipo mail message. Dentro do nosso mail message, a gente precisa passar o nosso subject, bem-vindo, por exemplo. E aí aqui o nosso body a gente coloca, por exemplo, vamos botar isso aqui, ó, seja bem-vindo a Dogcode. Fechou. Então agora a gente tem o nosso e-mail sendo enviado, digamos assim. Então agora a gente pode vir aqui no nosso navegador e a gente pode testar se isso daqui funcionou, né? Só que ele ainda não funcionou, ele não printou nada no console, porque a gente precisaria dar um console log nisso aqui, né? Acho que vai ficar muito estranho. Deixa eu pegar, eu falei que eu não ia dar um return aqui, mas eu vou acabar... Eu falei que eu não ia dar um console log aqui dentro, mas eu vou fazer isso, porque senão vai ficar muito estranho lá na outra ponta. Então deixa eu dar um console log aqui, só pra gente ver realmente algo funcionando. Então, agora sim, ó, e-mail enviado para luis@mail.com com o assunto bem-vindo. Então agora o nosso mail service funcionou. Só que, para te falar a verdade, para ser honesto contigo, já te dando uma dica de ouro aqui dentro dessa nossa Masterclass, eu não gosto de utilizar esse formato aqui. Por quê? Porque, cara, isso daqui não tá nada legal. Porque o que é isso daqui? O que é isso aqui? A gente não sabe. Ah, Luiz, mas a gente acabou de criar esse método aqui. Eu sei sim, isso daqui é o nosso mail to, isso daqui é o nosso mail message. Beleza, tu sabe o que é isso daqui agora, mas e daqui a 6 meses? Tu vai saber o que é isso daqui? Se eu te perguntar, muito dificilmente tu não vai saber. Tá? Eu tenho certeza que muito dificilmente tu não vai saber.
Tá, Luiz, então como é que a gente corrige isso? Cara, pra gente corrigir isso é muito simples e agora vem a dica de ouro. Eu quero que tu anota isso aqui e tu comenta aqui embaixo. Cara, que dica monstruosa. Eu quero que tu comente isso. Se tu chegou até aqui, tu tá aqui comigo, comenta aí embaixo. Que dica monstruosa. Combinado? Vamos combinar isso? Comenta aí embaixo. Que dica monstruosa. Beleza? Como é que a gente resolve? A gente vem aqui, ó. A gente utiliza o poder da destruturação que a gente fez aqui antes, né? A gente pega essa ideia aqui e a gente aplica aqui, ó. Então vamos remover tudo isso aqui. A gente utiliza o poder da destruturação e pega o nosso to e o nosso message. Só que agora a gente precisa definir o que é isso daqui, porque a gente está utilizando esse formato de objeto, né? Então a gente precisa definir esse tipo desse nosso objeto. Então agora, eu não te expliquei ainda, né? E aí entra agora duas dicas monstruosas. Agora a gente não vai mais criar uma interface. A gente vai criar um type de sendMailType. E aí a gente vai colocar o nosso to, que vai ser do tipo mailTo. E a gente vai ter o nosso message, que vai ser do tipo mailMessage. Luiz, o que é o type? O que é interface? Cara, é o seguinte, a interface, basicamente a gente vai utilizar ela quando a gente está definindo qual vai ser o formato do nosso objeto. Então, nesse nosso caso, a gente vai ter um objeto to, que vai ter esse formato aqui. A gente vai ter um objeto message, que vai ter esse objeto aqui. Agora, eu te pergunto, sendMail é um objeto? Não, né? Não é um objeto. Então, a gente vai acabar utilizando o nosso type. O type, a gente vai estar utilizando ele para definir tipos de, por exemplo, funções, de métodos, enfim, certo? De atributos, de variáveis, enfim. Agora, quando a gente estiver utilizando essa ideia de formato de objetos, aí a gente utiliza uma interface, certo? E aí agora a gente pega esse nosso sendMailType e traz aqui para baixo. E agora a gente só não precisa mudar mais nada. Ó. Agora a gente só tem o nosso to, está funcionando normalmente. O nosso método a gente refatorou, porém ele está funcionando normalmente. Agora a gente só vem aqui no nosso user controller e traz essa ideia de objeto. Ó. Então a gente tem o nosso objeto com o nosso to e também agora com o nosso message. Olha só a diferença do que a gente saiu e do que a gente chegou. Eu vou até colocar aqui em cima ó, o que a gente tinha. Então eu posso colocar isso aqui e eu posso tirar isso aqui e tirar isso daqui. Olha só o que a gente tinha, que, cara, eu acho que não tá nada claro, tá? Para o que a gente chegou aqui. No caso, a gente vai ter o nosso to e o nosso message. A gente sabe o que são as coisas. A gente vai ter o nosso sendMail, que é um atributo do mail service, que tem um to e um message. Quando a gente bater o olho aqui dentro, a gente vai ver, ah, beleza, a gente tem dois parâmetros. Dica, quando tu vai escrever um código, escreva um código para ti que vai ler daqui a 6 meses. Isso daqui tu não vai entender. Isso daqui tu vai entender. Certo? Não esquece, dica monstruosa aqui nos comentários. Combinado? E agora, para fechar essa nossa Masterclass com chave de ouro, o que a gente vai estar fazendo é aprendendo um hack, né, alguns hacks que o TypeScript nos fornece para construir a nossa aplicação de forma muito mais escalável. E esses hacks que eu estou falando se chama Utility Types, tá? Eu não encontrei uma tradução certa para isso daqui, mas eu vou te mostrar aqui dentro da própria documentação do TypeScript. Esse daqui são os Utility Types, certo? Aqui dentro a gente vai ter vários mesmo. A gente tem partial, required, read-only, record, pick, omit, exclude, enfim, tem muitos mesmos, tá? Mas, tá, o que é cada um desses, Luiz? Não me assusta. Então, vamos lá. Vamos conhecer primeiramente, então, o tal do partial, certo? Vai ser um dos teus melhores amigos, esse partial aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar um novo type, que eu vou chamar de partial sendMailType. Luiz, esses utility types só funcionam com types? Não, eu consigo utilizar eles também com interface, tá? Eu poderia fazer o seguinte, ó, partial, e aí eu poderia utilizar aquelas interfaces lá de cima ou esse carinha aqui de baixo. Eu vou te mostrar com os dois. Essa daqui é a ideia por trás do partial. Então, a gente pega essa palavra reservada, partial, menor, maior. E aqui dentro desse menor, maior, a gente coloca o que a gente quer. Nesse nosso caso, ele espera duas coisas. Primeiramente, na verdade não é duas coisas, é uma coisa só, tá? Que é o que a gente vai fazer o partial. Nesse nosso caso, a gente colocou nessa nossa interface mailTo. A partir desse momento, o que vai acontecer? Se a gente passar o mouse aqui dentro desse nosso partial sendMailType, a gente vai ver que tudo dentro dele ficou como opcional,
tanto o name quanto o e-mail. Então essa é a ideia por trás do partial, é pegar uma interface ou um type que tem parâmetros obrigatórios e não obrigatórios e transformar tudo em não obrigatório. Essa é a ideia por trás do partial, certo? A gente também vai ter o required. O required é quase a mesma coisa que o partial, só que da forma contrária. Então eles pegaram o partial e inverteram. Então agora a gente pega aqui, ó, e coloca required, e aí a gente pega e passa esse nosso partial send mail type só para a gente dar uma olhada. Olha só, agora a gente voltou. A gente tem o name como obrigatório e o e-mail como obrigatório. E aqui no nosso partial, a gente vai ter o name como não obrigatório e o e-mail como não obrigatório. Então a gente já conheceu 2 hacks. Tá curtindo? Comenta aqui embaixo, cara. Comenta aqui embaixo se tu tá gostando desses hacks aqui, porque, cara, assim, eu vou te confessar, eu utilizo isso daqui 99,99% do meu tempo. Principalmente esse partial aqui, ele é muito utilizado. Principalmente quando a gente quer estender interfaces que vêm desses pacotes de tipos, como por exemplo request ou response, certo? Mas vamos continuar aqui, que a gente ainda tem alguns tipinhos para ver, como por exemplo o read-only. O read-only, ele, cara, funciona da mesma forma que o object.freeze lá de dentro do JavaScript, certo? Então como é que a gente vai construir esse read-only? Como é que a gente vai fazer ele funcionar? Bom, eu vou criar um novo tipo aqui, que eu vou chamar de user, tá? E aí eu vou dizer que ele vai ter um name que vai ser uma string. E aí eu vou criar um usuário, então eu vou chamar de user, e eu vou dizer que esse meu user, ele vai ser do tipo user. Então a partir desse momento eu preciso colocar, olha só, ele já deu erro, ó. Ele precisa do nosso name. Então eu vou vir aqui e vou colocar o nosso name, Luiz, certo? Se em algum momento outro dev vir aqui querer mudar, por exemplo, o user.name agora, eu quero que seja John, ele pode, sem problemas nenhum. Por quê? Porque em nenhum momento foi dito que ele não pode, né? Então se eu desse um console log aqui dentro, a gente ia ver que ia ter John, não Luiz. Só que em alguns cenários isso daqui não é bom, porque imagina que a gente foi lá definir uma constante que está sendo utilizada em 50 lugares da nossa aplicação. E aí um dev não sabia disso e foi lá e fez isso daqui. O que vai acontecer? Pode ser que quebre 50 lugares da nossa aplicação. E aí aquele aplicativo que está em produção na sexta-feira está quebrado. E aí quem que vai arrumar esse problema na sexta-feira, final do dia? E como é que a gente corrige isso? Utilizando o read only. Então a gente só vem aqui, ó, read only. A partir desse momento, olha só, cannot assign to name because it's a read only property. Salvamos. E vamos testar o que vai acontecer aqui. Ele deu erro, mas deixa eu ver o porquê. É porque provavelmente está fora, né? Deixa eu ver se a gente consegue simular. Eu queria te mostrar isso daqui em simulação, mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso daqui, cara. É porque, como é que eu simularia isso daqui, né? Daria pra gente simular, mas eu acho que nesse nosso contexto, da forma que a gente criou, a gente não vai conseguir simular. Mas teria como. Mas do jeito que a gente criou aqui agora, a gente não vai conseguir simular e também a gente vai acabar tomando bastante tempo aqui do nosso vídeo. Mas para te dar esse norte, é basicamente isso. O nosso read-only, ele não deixa a gente assinar novamente alguma propriedade de dentro de um objeto, certo? Então, beleza. A gente já viu esse outro tipo, né? Então agora o outro tipo que eu quero te mostrar é o record. Esse carinha aqui é sensacional também. Esse record, ele permite a gente criar objetos perante interfaces e tipos. Então, por exemplo, aqui dentro até da própria documentação do TypeScript, olha só, a gente tem uma interface de getInfo e um type de getName. E aí a gente está dizendo que a gente vai criar objetos do tipo cats, ou melhor, com o nome cats, né? Então a gente está criando vários objetos aqui dentro, ó. E aí a gente vai ter o quê? Ele vai ser do tipo record, que vai ser getName e getInfo. O que isso quer dizer? Que o record, ele está dizendo que a gente vai ter que passar esse nosso cat, ele é objeto, então ele vai ter uma chave e um valor. A chave vai ter que ser do tipo getName e o valor vai ter que ser do tipo getInfo. Então, ó, a gente vai ter aqui, ó, getName, a chave vai ter que ser Mif, Boris ou Mordred, certo? E o getInfo, ou seja, o nosso valor dessa nossa chave, vai ter que ser do tipo getInfo e vai ter que conter age e bread. E se em algum momento tu não passar isso daqui, vai dar problema. A gente poderia testar isso daqui, né? Então a gente poderia fazer o seguinte, ó, type key, por exemplo,
E aí eu quero que seja... Deixa eu ver... deixa eu pensar. A gente quer que seja, por exemplo, key. Vamos botar assim, ele tem que ser desse tipo key. E aí a gente quer que... eu vou botar type value. Então, type value a gente quer que contenha, por exemplo, name. E a gente quer que esteja também um age, que vai ser um number. E aí a gente vai criar um const users, vai ser do tipo record. Aí esse nosso record, ele espera o nosso... Vamos ver? Ele espera o nosso cat name, então a nossa chave, que, como eu te falei, e o nosso value. E aí a gente vai lá e coloca, então. Já começou a dar erro, por quê? Ele espera a nossa key. Então a nossa key, a gente precisa colocar key, e aí o nosso value, ele espera, então não tem um erro aqui, vamos ver por quê. Não deu erro aqui, mas ele espera então o quê? Vamos lá. Vamos ver aqui, a gente vai ter o nosso name, que vai ser Luiz, e a gente vai ter o nosso age, que vai ser 24. Então a gente tem o nosso objeto criado, e a partir desse momento a gente poderia ter várias keys aqui dentro. Aqui, another key, e ele já deu erro lá embaixo, ó. Tá vendo? Ele está dando erro porque ele está esperando o another key, e esse another key não existe. A gente tem que vir aqui e colocar another key. E aí a gente vai ter name, a gente vai ter que colocar, por exemplo, John, e aí o age 23, por exemplo. Então, é por isso que a gente utiliza o record, para construir esses nossos objetos. E tu está vendo como, utilizando o TypeScript, a gente está documentando o nosso código. Se a gente vir aqui e mudar, para, por exemplo, more key, a gente já vai ter que alterar o nosso users aqui embaixo. Olha só que bacana. Próximo utility type que a gente vai ver aqui é o nosso pick. O nosso pick, ele serve para a gente construir objetos com propriedades definidas. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem uma interface to-do com title, description e completed. E aí a gente quer dizer o seguinte, a gente quer criar um novo type com o nome to-do preview. E aí o que acontece? A gente quer se basear no nosso to-do, mas a gente quer utilizar apenas title e completed, certo? E aí a gente só vem aqui e preenche esse nosso objeto. Então essa é a ideia por trás do pick, é a gente construir objetos com base em outro objeto, mas a gente utilizando as propriedades que a gente quer. Então a gente quer escolher quais são as propriedades, certo? E por fim, o omit, que é, cara, assim, sensacional, sabe? O omit é disparado um dos que mais tu vai acabar utilizando. Só que diferente aqui do pick, que, por exemplo, você se baseia em um objeto e tu vai escolhendo, aqui dentro do omit, tu pega um objeto e tu vai excluindo, certo? Então, vamos testar. Esse do omit a gente tem que testar porque ele é um pouquinho diferente. Quer ver? Eu tenho um type de user aqui, eu tenho um type user que vai ter só nome, né? Então eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter name e eu vou ter um ID também que vai ser uma string e um e-mail que vai ser uma string também. Aqui ele acabou dando erro já, aqui embaixo, ó, porque ele esperava outras propriedades. Então vamos botar aqui, ó, ID 1 e um e-mail. Deixa eu botar luiz@mail.com, certo? Só que agora eu quero criar um novo type. Então eu vou criar aqui, ó, type new user type. E aí eu quero dizer que eu quero me basear nesse type do user, só que eu quero remover o ID, certo? Então como é que eu faço isso? Eu pego o meu omit, pego o meu user, e aí eu digo que eu quero remover o ID. A partir desse momento, eu tenho somente nome e e-mail. Já o pick que eu te falei antes é o seguinte, ó, new pick user type, a gente vai ter o nosso pick com o nosso user. E aí aqui a gente utiliza apenas o ID, por exemplo, ó. Então a gente vai ter o nosso new user pick type com apenas o ID. Aqui é o contrário. Aqui a gente, no pick a gente vai adicionando e no omit a gente vai excluindo, certo? Essa é a ideia por trás desses dois types. E com isso, então, a gente finaliza essa nossa super masterclass de iniciando com TypeScript do total zero e totalmente de forma prática. E aí, curtiu esse vídeo? E aí, Dogger? Aquelas tuas dúvidas que tu tinha lá no começo foram sanadas? Curtiu esse vídeo? Entendeu por que utilizar o TypeScript? Por que a gente deveria começar a utilizar ele lá dentro dos nossos projetos se tu ainda não utiliza ele? Comenta aqui embaixo se tu curtiu esse vídeo, se tu conseguiu aprender mais sobre o TypeScript e se tu já sabia, se tu conseguiu realmente conhecer coisas novas. Isso com certeza ajuda muito a gente. Deixa teu like também, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo ou com aquela tua amiga e a gente se vê no próximo vídeo.
Valeu!